ele e meu pai, e eu fiquei sozinha com a minha mãe. A enfermeira chegou e falou que ela já estava, a frequência cardíaca dela já estava começando a ficar mais devagar, e eu notei que a respiração da minha mãe começou a ficar mais devagar logo depois que meu irmão saiu. Então eu falei algumas coisas com ela muito lindas. Comecei a relembrar com ela, né, dos dias que a gente ficava aqui em casa, criando o jardim. Falei com ela que ela ia para esse jardim, que não era para ela ficar triste, que lá ela ia se encontrar com Jesus. A primeira pessoa que ela ia encontrar era Jesus. Ela ia abraçar ele. E também falei com ela que perguntei, né, pedi para ela lembrar de uma vez que ela pediu para me fazer uma cruz e entregar a alma dela para Cristo, o espírito dela para Deus, se ela viesse a falecer junto comigo. E Deus me deu essa oportunidade de fazer. Eu entreguei, fiz a oração do Pai Nosso, fiz as orações que a gente sempre fazia à noite, e então ela deu seu último suspiro e foi embora em paz. Antes dela ir, eu falei com ela: mãe, pode ir tranquila, pode ficar tranquila que nós vamos ficar bem, nós vamos sentir muita saudade, mas pode ir, não precisa de ter medo. Então eu abracei ela bem forte, falei: vai, que eu tô aqui abraçadinha com você não precisa de sentir medo. Então ela foi e ela se encontrou com Jesus. O que eu tive como experiência na parte da minha mãe foi que nós nunca estaremos sós e nunca estaremos desamparados, porque Jesus, ele nos abraça de tal forma, e o Espírito Santo de Deus, ele é tão maravilhoso, que ele traz o refrigério, ele traz o consolo, apesar da dor ser muito forte, a saudade ser muito forte. Você pensar, né, que você está num processo de perda muito grande, mas o que nos sustenta aqui, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, quando a gente perde uma pessoa, ou mesmo perde algo que a gente ama muito, ou alguma coisa muda que afeta de tal forma a nossa vida, é muito bom a gente se apegar às coisas que vêm do alto, porque nossa passagem aqui na Terra é um treinamento para que um dia nós estejamos juntos com Cristo e todos nós nos reencontraremos. Então é muito bonito quando a gente começa a pensar dessa forma, porque a gente vê o real sentido da vida, que é em Cristo Jesus. Uma das coisas que minha mãe falava muito comigo, que eu gosto, eu quero guardar para minha vida, ela sempre falou assim: Marina, a maior herança que meu pai e minha mãe deixou para mim foi a fé. Porque através da fé a gente consegue superar qualquer dor. Através do Espírito Santo de Deus, a gente consegue lidar com qualquer tipo de sofrimento. E para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, eu aprendi isso com ela. Eu aprendi, e hoje eu glorifico a Deus, porque eu tenho certeza que ela foi descansar, que o lugar que ela está é um lugar de paz, é um lugar que ela está respirando novamente, que ela está andando novamente e não tem sofrimento. Lá ela está adorando ao Senhor Jesus, o que nós ansiamos, né, que aconteça com as nossas vidas, porque nós estamos aqui nos preparando para que um dia nós estejamos lá. Então eu deixo essa mensagem para o seu coração. Quero que você pense sempre que Jesus Cristo, ele é alguém assim que cura toda dor. Quando nós pensamos que a gente pede algo como a cura e ela não vem fisicamente, a gente pode olhar para os céus e agradecer, porque a cura ela foi realizada de uma forma tão maravilhosa e tão mais linda, porque foi de encontro ao Senhor, né, junto com Jesus. Porque a pessoa, quando morre, a morte ela não é o fim de tudo. O fim de tudo é você morrer sem Cristo. O segredo dessa vida é entender que nós somos chamados para completar uma missão aqui nessa terra. E
tudo que acontece é para o nosso crescimento espiritual, é para que a gente seja aperfeiçoado, para cada dia mais a gente ser semelhante a Jesus. Eu jamais pensava que eu ia dar conta de superar a morte da minha mãe. Nunca pensei que eu ia dar conta, mas quando aconteceu, eu vi tão forte, mas tão forte a mão de Deus, tão forte a mão de Cristo, que eu consegui lidar e tenho conseguido cada dia. Então, que o Espírito Santo do Senhor ele possa te confortar, você que está assistindo, né, essa mensagem que eu estou deixando para você, que você possa, de uma forma sobrenatural, trabalhar tudo aquilo que Deus ele tem preparado para o seu coração, tem preparado para a sua vida. A gente precisa de colocar totalmente a nossa vida na dependência dele, porque é somente por ele que nós estamos aqui. Então, que a gente possa viver essa bem-aventurança que ele nos deu, que é viver um dia de cada vez, nos aperfeiçoando no amor de Cristo. E eu quero deixar aqui uma mensagem, uma das mensagens que minha mãe deixou, que ela gostou muito, e ela passou, para que a gente possa refletir sobre o tempo, sobre essa vida, o que é essa vida, o que é viver aqui. Boa noite, pessoal. Amigos meus do WhatsApp, eu vou mandar para todo mundo, porque eu achei tão linda essa oração que eu quero compartilhar com todo mundo. É a oração do tempo. É da Cris Guerra e Paz. Tudo que eu lhe peço, tempo, é que me salve do meu coração, dessa entrega absurda de ir até o outro e me deixar sem mim. O que lhe peço, tempo, é o caminho do meio, aprender a receber antes de me entregar, ver além. Peço que me devolva a mim mesma, que eu me reconheça e acolha, me aqueça em meus buracos escuros e definitivamente me toque, que eu saiba cuidar somente do que me cabe, e deixe ir, e deixe vir, natural, inteira e suavemente, que a vida me encontre distraída, sem a ânsia de buscar o que não sei, o que não vale, o que não é. O que lhe peço, tempo, é a aceitação do tempo e da vida como ela é. Sei que ela me aguarda, plena e legítima. Mostra a ela o caminho até mim. Enquanto isso, me adormeça em paz, até que a verdade me alcance como um beijo. Tire de mim essa ânsia de ser feliz. Tire de mim essa ânsia de ser feliz. Inverta a ordem das coisas e assopre no ouvido da alegria o momento de me capturar sem volta. Que eu me aquiete na paz do merecimento, sem dar um passo ou um pio, que eu apenas contemple, que eu resista à tentação de correr para que ainda não está pronto, que eu me aponte para a surpresa de um dia simples, que eu acorde